Bom dia, gente. Estamos aqui novamente, não é isso? Espero que vocês tenham passado um bom fim de semana, estejam todos dispostos a iniciar mais uma semana de estudo, né? Onde a gente continua com as nossas videoaulas, que ainda se faz necessário, mas já já a gente vai estar novamente juntos, se Deus quiser, né? E Ele quer, né, gente? É só a gente ter paciência, né? Ter calma e saber esperar pelo tempo de Deus, ok? Então, a gente está com história hoje, não é, galera? Hoje nós estamos com história e na nossa aula passada a gente falou sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, foi isso? Onde a tia passou a atividadezinha na página 70 e 71, na qual a gente vai fazer a correção dessas duas páginas, ok, gente? Então, peguem aí rapidinho o livro de vocês de história, páginas 70 e 71, para a gente iniciar a nossa correção, ok? E antes da gente iniciar a nossa correção, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros contatos com os indígenas, né? Quando a gente fala em primeiros contatos com os indígenas, a gente está falando dos portugueses, né? Foram eles que tiveram esse contato e como a gente, na nossa aula passada, a gente falou sobre a chegada deles aqui no nosso território, hoje a gente vai falar sobre esse contato, ok? Mas antes a gente vai fazer a nossa correção. Então, vamos lá. Primeira questão. Marque um X em quem comandou a expedição que saiu de Portugal em março de 1500. Quem foi, gente? Foi Pero Vaz de Caminha? Foi Pedro Álvares Cabral ou foi Dom Manuel? Pedro Álvares Cabral, não é, gente? Era ele quem comandava a expedição. Muito bem. Ligue os primeiros fatos das grandes navegações às suas datas de acontecimento. 1492, que foi que aconteceu? Cristóvão Colombo chegou à América, não foi? Muito bem. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Ok, galera? Muito bem. Questão 3. Dado o mapa, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e as pertencentes à Espanha. Muito bem. Aí tem um mapazinho, né, gente? Onde a tia viu as atividades, que essa atividade aqui a tia já viu, vários já enviaram para mim e já viu que todo mundo respondeu corretamente. Então, aí a gente faz uma linha, né, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, onde tem o domínio espanhol do lado do Oceano Pacífico e do lado do Oceano Atlântico nós temos o domínio português, ok? Muito bem. Página 71, questão 4. Responda às perguntas. Que países discordaram do Tratado de Tordesilhas? Quais foram os países que não concordaram, né? Discordavam totalmente daquele acordo, né? Porque o acordo ele foi feito para que você viu aqui a linha, né, imaginária do Tratado de Tordesilhas. Um lado Portugal e outro lado Espanha. Então, só pertencia a eles dois. Então, existiam os países que não aceitavam isso, porque eles também queriam, né, se apropriar desse território. Então, quais foram os países, gente? Inglaterra, França e Holanda, né? Muito bem. Opção B. Qual foi a atitude desses países em relação ao Brasil? Qual foi, gente? Lembra? Que a tia explicou na aula passada? Pirateavam o navio, né? Ocupavam as terras e contrabandearam o pau-brasil. Ok? Muito bem. Questão 5. Pinte as caravelas que têm informações verdadeiras. Na primeira caravela, ela diz assim: o primeiro nome dado às terras descobertas foi Ilha da Vera Cruz. Essa afirmativa é verdadeira? Verdadeira. Aí você pinta essa caravelazinha aí. A primeira caravela. Na A. Na B. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, narrando os fatos da viagem.
Também é verdade. Então, pinta essa caravela, né? Porque nas embarcações existia um escrivão, que era a função dele era escrever tudo o que acontecia para enviar para Portugal, para o rei de Portugal, Dom Manuel, não é isso? Então, é verdade. Pero Vaz de Caminha escreveu, né, essa carta. Então, pinta a primeira, a segunda, né, na opção B. E na opção C diz assim: depois que Cabral chegou às terras descobertas, não conseguiu mais viagem para as Índias. De jeito nenhum. Não pinta, porque isso é mentira, né? Isso é falso. Cabral, ele ficou um tempo, mas logo em seguida partiu, né? Em caminhos às Índias. Muito bem. E na D, opção D, diz assim: quando os portugueses chegaram aqui, as terras descobertas tinham o nome de Pindorama. Verdade, né, gente? Os indígenas, chamavam, né, as suas terras de Pindorama, que queria dizer o quê? Terra das palmeiras. Não é isso, gente? Muito bem. Então, pinta a caravelazinha da A, da B e da D. Todas essas afirmativas são verdadeiras. Questão 6. Quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quando e por que isso aconteceu? Muito bem. Então, quem celebrou foi Frei Henrique Soares de Coimbra, que celebrou a primeira missa no dia 26 de abril de 1500, em ação de graças pelas terras descobertas, segundo eles, né? Então, Frei Henrique Soares de Coimbra, né? Era o frei que também fazia parte dessa expedição, ok? Muito bem. E agora a gente encerra a nossa correção e a gente vai entrar no nosso conteúdo de hoje, que fala sobre os primeiros contatos com os indígenas. Vamos ver como foi esses contatos, gente? Então, vamos lá. Lá na página 72, ok? Os portugueses que chegaram às terras que hoje nós chamamos de Brasil fizeram algumas impressões sobre o que aconteceu aqui. Aí aqui, leia um trecho da carta que Caminha escreveu ao rei de Portugal, descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Então, quando eles chegaram aqui, né, que eles tiveram o primeiro contato com esses povos, como vocês já aprenderam, que tinha um escrivão, que a obrigação dele era escrever tudo o que acontecia para mandar para o rei. Então, de imediato, Caminha, né, Pero Vaz de Caminha, ele escreveu logo a carta para mandar ao rei de Portugal, para o rei de Portugal ter conhecimento do que aconteceu. Então, vamos lá, a tia vai ler aqui para vocês um trechozinho, né, dessa carta, que ele dizia assim: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e nariz bem feitos. Andavam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de descobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Muitos deles, ou quase a metade, né, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de ossos nos beiços, e alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados e os buracos uns com espetos de pau. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas com espanto. Ok? Tá vendo, gente? A carta que ele escreve. Então, na carta, ele manda dizer ao rei, né, que eles tinham uma feição parda, eram de cor parda, né, e avermelhados, e que andavam nus. Esse foi um dos fatos que mais chamou a atenção deles, né? Andavam nus.
e não tinham nenhuma vergonha, né? Ele diz aqui, ele explica aqui na carta que eles andavam nus e não tinha nenhuma vergonha. Era como se ele estivesse mostrando o rosto deles. Então, ele caminha, ele diz na carta que eles eram muito inocentes, né? E realmente era, né? E realmente era. Então, gente, isso aqui foi um pouquinho da carta, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver mais, vão entender melhor mais alguma coisa que ele bota na carta. Aqui é só um trecho, o livro de vocês traz muito pouco, mas aqui ainda se estendeu mais um pouquinho. Mas foi essa a primeira impressão, né? Do primeiro contato que eles tiveram com esses povos. Aí vamos voltar para o livro de vocês, onde diz assim: o primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses quanto para os indígenas. Lógico, né? Os portugueses chegaram aqui tudo muito bem vestido, né? Aquelas roupas muito vestidas, as mulheres tudo com aquelas roupas muito lindas, cheias de roupa, né? Cheias de joia, e chega aqui e se deparam com pessoas nuas, né? Então, é de muita estranheza, tanto para um quanto para outros. Não é isso, gente? É o que ele diz aqui. O primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses quanto para os indígenas. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. No início, esse contato foi amigável. Olha aí, né? De início, o contato foi amigável. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, das matas, praticaram um tipo de comércio chamado de escambo. Vocês já aprenderam isso. Que era a troca de bugigangas, como espelhos, pentes, faca, machados, pelo pau-brasil. Obviamente, sem a presença de dinheiro. Ou seja, era troca de mercadorias. Por isso, tinha o nome de escambo, porque não existia dinheiro aí. Não tinha dinheiro envolvido, né? Eles, olha aí, a gente percebe a inocência, né, dos indígenas, né? Por bugigangas, por besteira, eles trocavam, né, o pau-brasil e ainda o seu suor, porque era eles que iam lá e torava aquelas madeiras, aquelas toras de madeira e levava para as embarcações para poder ser enviada a Portugal, ok? Os primeiros contatos se deram no litoral, e só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. Continuando, os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas e não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Foi um verdadeiro extermínio que se deu pelas armas e pelo contágio de doenças trazida pelos brancos, cujo cura era desconhecida pelos indígenas. Ou seja, a gente percebe aqui que houve uma verdadeira matança de indígenas, né? Além deles adquirirem doenças trazidas pelos portugueses, eles ainda matavam com arma, como ele fala aqui, né? Quando os indígenas começaram a perceber, a não aceitar, a se rebelar, né? Então, eles começaram a ter atritos, guerras, onde muitos foram mortos, ok? Continuando. Doenças hoje banais, né? Porque na época, hoje diz que era doença banais que tem cura, rapidinho, né? E na época não tinha, eles não tinham conhecimento da cura dessas doenças que os portugueses trouxeram, como a gripe, sarampo, a coqueluche e outras mais graves, como tuberculose e varíola. Vitimaram muitas vezes tribos inteiras, pois os indígenas não tinham a imunidade natural a esses males. Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que temos hoje, né, gente? Hoje nós temos um número muito pequeno de indígenas, justamente por conta do que aconteceu aqui, né, nessa época.
aconteceu quase que um extermínio total desses povos, né? Porque a sua população hoje, segundo o IBGE, a sua população hoje é de 0,4%. Então, é muito pouca, né, gente? Aí a gente, com o que a gente está vendo hoje aqui, a gente chega à conclusão por que essa população é tão pequena hoje, né? Olha aqui, né, o que é que ele está dizendo. Além deles muitos terem sido mortos por armas, a maioria era por as doenças, né, trazidas pelos portugueses. Então, a gente continua. A relação com o meio. Né? O que é essa relação com o meio? A relação dos indígenas e dos europeus com o meio, com o local. A relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. Em tudo que os indígenas faziam, utilizava coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitavam muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Isso a tia já explicou para vocês em outros conteúdos, né? A relação forte que os indígenas tinham com o meio, com a sua natureza, né? Eles tinham um respeito muito grande com a natureza. Por quê? Porque tudo que eles utilizavam era retirado da natureza, né? Eles viviam da caça, da pesca, a domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato, a capivara. Não conhecia o cavalo, o boi e a galinha. Lembra que lá na carta de Pero Vaz de Caminha, lá no finalzinho da carta, ele escreve que mostraram uma galinha para os indígenas e eles ficaram, amedrontados, apavorados, né? De imediato não queria nem chegar perto, né? Depois foi que eles vieram ver que ela era um animalzinho nocivo, né? Então foi que eles começaram a se aproximar, mas ainda com medo, né? Ainda amedrontados, como Caminha conta na carta dele, não é isso? Outra coisa, antes da tia continuar, a respeito da carta. A carta, gente, essa versão original dessa carta, ela ainda existe. Hoje ela se encontra no Arquivo Nacional da Torre de Tombo, em Lisboa, em Portugal. Okay? Essa carta ela foi um dos primeiros documentos, né, escrito na história do Brasil. Okay? Então, ela é muito importante. Gente, então ela ainda existe, hoje ela está lá nesse arquivo guardada, né, lá na Lisboa, como o primeiro documento, um dos primeiros. Tiveram outras que agora não cabe no nosso conteúdo, mas são três cartas. Acho que são 3 cartas que são tidas como os documentos, né? Mas a de Pero Vaz de Caminha é a primeira, né? A primeira e muito importante, onde relata, né, esse primeiro contato com esses povos. Então, é um documento que fala sobre o descobrimento do Brasil. O primeiro documento escrito, né, que fala sobre o descobrimento do Brasil. Então, aí a importância dessa carta, ok? Então, vamos lá, dar continuidade aqui. Com base da economia indígena, como a base da economia indígena era a colheita, a caça e a pesca, a agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca era praticada somente por algumas tribos de forma bastante primitiva. O modo do plantio dos indígenas era chamado de coivara, né? Mas tinha por que coivara? Então, vamos lá entender. Eles arrancavam todas as árvores, né? Todos os matos que existiam ali naquela parte onde eles iam plantar, arrancavam tudo, juntavam e queimavam, né? Fazia a coivara, né? Como ele fala aqui. Então, por isso que era coivara, né? Arrancavam as árvores e queimavam, juntavam tudo e queimavam, para poder fazer o plantio. É uma atividade que
ainda se usa hoje em dia, né? Não é muito, mas ainda existem muitos agricultores que ainda usam essa prática da coivara. Entenderam, galera? Muito bem. Então, coivara. Eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para plantar. Com as queimadas, desgastavam a terra. Nós sabemos, nós já aprendemos isso, né? Que essas queimadas prejudicavam a terra, prejudicavam o solo, né? O solo, ele deixava de ser fértil. Com as queimadas, morriam todos os nutrientes do solo, né? E posteriormente aquela plantação não ia dar muito mais. Então, vamos ver aqui. Com as queimadas, desgastavam as terras, as tribos tinham de estar sempre se mudando, eram nômades, né? Eles já tinham descoberto a agricultura, já faziam o plantio, já domesticavam os animais, já domesticaram os animais, criavam animais, mas eles usavam essa técnica da coivara, que com o tempo, o solo ele não produziam mais. Então, eles tinham que se mudar para outro local, né, para poder fazer as suas plantações. Além disso, construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco, a flecha e o tacape. Aí, gente, a gente percebe mais uma vez o uso, né, da natureza, a relação deles com a natureza. Tudo que os indígenas precisavam eram retirado da natureza para o seu alimento, para as suas moradias, né, para os seus costumes, para fazer os seus rituais, tudo o que eles precisavam eram retirados da natureza. Daí se explica essa relação tão forte de indígena com a natureza, ok? As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, especialmente com a palha, faziam muitas coisas com ela, como, por exemplo, cestos, esteiras, rede e outros objetos. Já potes e panelas, em geral, eram feitos com cerâmica, destacando-se a cerâmica marajoara, né? Que era um tipo de barro que eles usavam, né, para construir os seus utensílios, como panela, pote, quartinha e outros. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, facas, machados e etc. As penas e peles dos animais caçados serviam para fazer roupas ou enfeite para as cerimônias das tribos. O urucu era muito usado para fazer pintura no corpo. O urucu, gente, é uma planta que ela é uma planta, como vocês estão vendo aqui no livro de vocês, os cachinhos, né? Dentro desses cachinhos que vocês estão vendo, abre-se os cachinhos ao meio e dentro é cheio de sementinha vermelha. O urucu é a matéria-prima para fazer o coloral, aquele que a gente coloca na comida para dar a cor coloral, ok? Então, os índios nessa época usavam o urucu para pintar o corpo, né? Ok? Hoje a gente usa como um condimento, né? Para botar na alimentação, para dar uma corzinha na comida, na carne, no arroz. Tem gente que usa no arroz. Muito bem, mas os índios, eles já usavam para pintar o seu corpo, como ele diz aqui, ó. Deixa eu ver. O urucu era muito usado para fazer pinturas no corpo, ok? Muito bem. Então, gente, a gente viu aí, né? A gente discorreu muito sobre os povos indígenas, sobre o primeiro contato, né, que eles tiveram. Foi assim, o primeiro contato, como eu disse para vocês, foi um contato amigável, né? Não teve de imediato nenhum atrito, né? Foi também, como é que ele diz aqui, foi um contato onde houve bastante estranheza, tanto da parte de um quanto da parte do outro, né? Mas quando os indígenas descobriram
que os portugueses queriam só explorá-los, né? Além de retirarem as suas riquezas, maltratarem a natureza, a que eles tinham tanto respeito, eles começaram a se defender, né? Foi onde começou os atritos, né? Onde começou as guerras e onde muitos indígenas foram mortos, né? Além deles serem mortos por doenças trazidas por os portugueses, eles ainda morriam nas guerras, né? E esses povos, eles foram, a gente pode até dizer que eles foram quase que exterminados, né? Porque hoje a sua população é muito pequena. É isso, gente? Então, vocês vão me fazer a página 75 dessa atividade e 76, ok? E na nossa próxima aula, a gente faz a correção e ainda continua falando desses povos, ok, galera? Muito bem, beijos e até a nossa próxima aula.